Fala galera, tudo certo? Passando aqui rapidinho, só para pedir para vocês aí o like e para se inscrever no nosso canal, que isso ajuda muito a produção do nosso conteúdo, beleza? Valeu, espero que gostem aí. Fala galera, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no nosso canal e hoje nós vamos já falar sobre Olimpíadas. A gente vai começar aí o nosso circuito olímpico nessa terça-feira e que vai aí durar um bom tempo, né, até as Olimpíadas acabarem. Para começar tudo isso, antes de falar dos esportes em si da Olimpíada, né, eu quis trazer aqui algumas curiosidades sobre símbolos olímpicos que são extremamente comuns e todo mundo conhece, só que às vezes a gente não sabe exatamente o que eles significam, ou um pouquinho da história deles também. Por isso, eu vou trazer aqui no vídeo uma explicação rápida sobre três coisas. Os aros olímpicos, que são o símbolo tradicional das Olimpíadas, as medalhas olímpicas de ouro, prata e bronze, e também os pictogramas. E o que são pictogramas? São aquelas figurinhas que representam cada esporte. Bom, os aros olímpicos, como vocês bem sabem, eles são compostos por 5 cores e 5 aros. Então você tem o arco azul, o amarelo, o preto, o verde e o vermelho. E cada um deles foi, como é que a gente pode dizer? Ele foi criado, né? A concepção desse composto artístico foi para representar os 5 continentes que nós temos por aí na Terra, né? Quais representam quais? O azul simboliza a Europa, o amarelo simboliza a Ásia, o preto simboliza a África, o verde simboliza a Oceania e o vermelho as Américas, né? Do norte, do sul e central. Tudo é um continente só para as Olimpíadas. E qual era o intuito de tudo isso, né? Bom, os aros eles foram criados oficialmente em 1913 por um cidadão chamado Barão Pierre de Coubertin. E ele foi um dos caras que fundou as Olimpíadas e teve as ideias, né? Algumas dessas ideias de símbolos, inclusive a dos aros. Qual era a ideia dele? E aqui é entre aspas o que ele disse. Esses 5 aros representam as 5 partes do mundo agora conquistadas para a causa do olimpismo, prontas para aceitar as suas rivalidades fecundas. Além disso, as 6 cores assim combinadas reproduzem as de todas as nações, sem exceção. Então, basicamente o que ele queria era juntar todas as cores e fazer com que todos os países do mundo estivessem representados, né, em suas bandeiras nesses aros. Na verdade, é um ponto mais de união, a ideia de que ele queria trazer aqui. O objetivo básico é representar a paz, a amizade, solidariedade, a união, que são aí um princípio básico das Olimpíadas, que é meio que porque existe, né? Você unir os povos durante um período ali mais ou menos um mês e que eles colocam suas rivalidades de lado, colocam conflitos, né, milenares de lado, para poder competir de maneira justa e ética nos esportes olímpicos. Então esse foi o intuito dos aros e por isso que eles estão aí, representam os continentes do mundo. Aqui a gente tem ideia de pictograma. E o que significa isso? Basicamente são símbolos que têm por objetivo diferenciar os diferentes esportes que a gente tem nas Olimpíadas. Seria uma imagem que você olha e muito rapidamente percebe o que ela quer dizer. Tem todo um conceito artístico, muito estudo envolvido, para que os contornos, os formatos, os movimentos da imagem, entre aspas, né, te levem a entender rapidamente o conteúdo daquilo. Aqui eu trouxe um exemplo, né, que está no GE, que eles trazem aqui um comparativo, por exemplo, do hipismo, desde lá do primeiro em 1912 até o último agora em Paris, que vai começar em 2024. E a evolução do conceito do pictograma. Basicamente, se você analisar aqui do nosso lado, né, era basicamente um desenho no início. Você consegue perceber que tinha literalmente um cavalo desenhado com detalhes, um cavaleiro em cima. Era muito claro, assim, no sentido artístico, só que também era muito rebuscado. A não ser ali em Berlim, em 1936, que por algum motivo era só a cabeça de um cavalo. Já foi para uma pegada mais de ícone. Só que essa era a ideia. Você olhar e falar, bom, isso aqui é o quê? Hipismo, né? Salto a cavalo ou coisas a cavalo. Com o tempo, aconteceu um fato no hipismo, né? Ele acabou sofrendo alterações. Então, isso fez com que fossem necessários mais de um ícone para uma mesma competição, entre aspas. Então você vê que primeiro teve uma diferença que começou ali em Tóquio, em 1964, de você abandonar os desenhos rebuscados e ir mais para uma pegada do ícone. Uma coisa bem minimalista, bem simplificada, com poucos traços, mas que representam de forma genérica qualquer pessoa em cima de qualquer cavalo e você rapidamente entende que é um esporte a cavalo. Ali, a partir de Londres, a gente começou a ter uma diferenciação do hipismo e das subdivisões. Antes, existiam até as subdivisões nas Olimpíadas, você tinha diferentes competições dentro do hipismo. Só que o pictograma representava todos eles, né? Hipismo de maneira geral. Só que a partir de 2012, isso mudou.
E então a gente passou a ter 3 categorias no hipismo: o adestramento, o cross-country e o salto, que é o salto a cavalo mais tradicional que todo mundo conhece. Então, se você reparar aqui nos pictogramas, e teve um nível maior de complexidade envolvido, porque agora você não podia só pôr um cara e um cavalo, porque se precisava de 3 caras e 3 cavalos, e eles precisavam ser diferentes entre si. Então a ideia foi representar o movimento, e não apenas, né, o desenho básico. Como dá para perceber, no adestramento o cavalo está meio que andando, no hipismo de cross-country ele está pulando, mas assim de uma maneira como se estivesse correndo e pulando, e no salto ele está puramente saltando. Então fica muito mais fácil da gente conseguir compreender o que está acontecendo em cada caso. Como uma última evolução do pictograma, né, a gente tem o desse ano de Paris, que eles preferiram ir para um caminho completamente novo, né, totalmente inovador, que a gente nunca tinha visto antes, que não é representar nem a pessoa e nem a coisa, né, o cavalo ou o objeto que é utilizado, e nem movimento. Ele abandonou completamente o conceito do movimento e foi para uma coisa mais abstrata, representando com apenas símbolos o que vai acontecer. Então você tem as cabeças de cavalo, que representam, obviamente, o cavalo, e aí no meio você tem a categoria, digamos. Então um é o capacete do cavaleiro, no outro você tem a água e o obstáculo, que é o do cross country, e no outro você só tem os obstáculos, que é para representar os pulos. A gente tem, por exemplo, o ciclismo, que segue exatamente a mesma linha. Você pode ver aqui que lá no início, em 1912, era um desenho, tinha até borda, como se fosse um quadro. Com o tempo, ele foi se tornando uma coisa mais próxima de um ícone. Em Tóquio, novamente, se tornou algo mais simplificado. Em Londres, a gente teve uma quebra do ciclismo. Em vez de ter apenas um para representar todos os esportes, a gente começou a ter alguns. E aí, eles tentaram especificar da mesma forma que no hipismo, aqui diferenciando os desenhos. Em Paris, a gente tem de novo a mesma ideia, como já mostrada no hipismo. O objeto do esporte está representado, você consegue entender? É bicicleta. E tentar, através de um desenho, representar o que está acontecendo. Então, o primeiro é meio estranho, assim, o de BMX, não consigo entender muito bem o que é um BMX, poderia ser uma montanha, acho que seria mais claro, mas tudo bem. E depois você tem literalmente uma estrada para o ciclismo de estrada, uma pista para o ciclismo de pista, né? E aí o freestyle do BMX é o BMX ao contrário, enfim, né? Não necessariamente as ideias vão ser as melhores, mas eles tentaram inovar, né? E tá aqui explícito em 2 esportes diferentes essa inovação. Dito isso, nos nossos pictogramas, vamos então à última seção do nosso vídeo, que é a das medalhas. E começando já aqui embaixo, né, para vocês conseguirem ver bem, com a primeira medalha moderna das Olimpíadas, né, que voltou a acontecer lá em 1896. Características da medalha. Como dá para perceber, é uma medalha muito simplificada, né, até meio rústica de certa maneira. No início das Olimpíadas, nas primeiras edições, você não tinha o terceiro lugar. Você só tinha o primeiro e o segundo lugar. Então o primeiro ganhava uma medalha de prata e o segundo uma medalha de bronze. Não existia o conceito da medalha de ouro ainda. E essa foi a primeira Olimpíada, né? E a primeira medalha. A gente tem representações aí da Acrópole, né? De Atenas, e também ali já da deusa Nice, que é aquela que significa vitória, também na nossa conhecida marca Nike, né? Que é Nice também. Então, haha, né? Tem essa pegada aí para quem não sabia. Então ela já está representada nessa primeira medalha. Aqui a gente já tem uma medalha de um tempinho depois, em 1904, então já tinha passado algumas edições, né? E foi nos Estados Unidos. E a gente já consegue perceber um modelo um pouco mais similar de uma medalha tradicional. Você tem de novo a deusa Nice, né? Dessa vez ali do outro lado da medalha, e uma simbologia do porquê que está sendo dada essa medalha, né? Então, por exemplo, nesse caso foram os 800 metros. Esse design já é um pouco mais próximo. Você também tem ali um atleta, né, com os louros da vitória na mão, uma pegada já bem mais aproximada e ainda muita menção à Grécia Antiga. Já passando um pouco mais no tempo, a gente andou há mais de 20 anos, aqui é um ponto central para as medalhas olímpicas, porque nas Olimpíadas de Amsterdã a gente teve um design que permaneceu por mais ou menos 40 anos exatamente igual nas Olimpíadas. Obviamente teve a guerra no meio e teve um período aí que nós não tivemos Olimpíadas. Só que durante muito tempo a medalha foi exatamente igual a essa que está aqui, pelo menos em design. Podia mudar um pouquinho a cor, mudar um pouquinho algumas coisas, mas de maneira geral foi esse design utilizado até quase os anos 80. Que tinha, de novo, a deusa Nice de um lado e do outro, né, uma representação ali dos atletas e da vitória, com os louros do campeão, né, digamos assim, que é a representação olímpica. Já nessa época você já tinha 3 medalhas, a de ouro, a de prata e a de bronze. Mas é sempre bom lembrar que a medalha de ouro só aconteceu como ouro em algumas poucas edições,
que a medalha era realmente de ouro maciço. Isso não é comum. A medalha de ouro, na verdade, é uma medalha de prata, banhada em ouro. Um salto imenso no tempo, a gente foi, né, de 28 até 72, porque essa foi a primeira vez que a medalha foi diferente, desde 28. Se você perceber, metade dela ainda é basicamente igual, né? A deusa ali, só que do outro lado, né, o verso da medalha, a gente começou a ter as grandes diferenciações que, na verdade, marcam todas as medalhas a partir de então. É aí que elas, de fato, se diferem. E aí, nesse caso, a gente teve aí duas pessoas que representam, tipo, a união dos povos, né, basicamente. Mas, de novo, uma medalha bem simples, um verso bem simples, uma pegada bem artística e bem também fora da caixa. Mas foi marcante porque foi a primeira vez que a gente teve uma mudança no design da medalha, em muito tempo. Agora sim, mais um salto temporal, a gente foi para 96, já é quase agora, né? Nas Olimpíadas de Atlanta, nos Estados Unidos, que a gente teve pela primeira vez um verso que representasse um pouco do evento em si, né? E não uma mensagem ou aquele verso antigo, mas sim uma coisa que representasse a Olimpíada que estava acontecendo e um pouco do povo e da cultura do local. Nesse caso não teve tanto da cultura do local, mas já foi uma representação que estava escrito Atlanta 1996, né? Você tinha ali uma menção aos 100 anos das Olimpíadas e tudo mais, então já mudou o conceito artístico do verso. E o outro lado, com todo respeito, tá feio demais essa deusa aí, né, dessa Olimpíada. Meu Deus do céu, não sei o que eles fizeram, mas estragaram aí. Na sequência, a gente já começa a entrar num modelo que é mais similar ao modelo moderno, né? Essa talvez seja um pouquinho ainda mais antiga, que é das Olimpíadas de Atenas de 2004. Eles remeteram muito à questão original das Olimpíadas. Então, no verso você tem escritos, que eu imagino seja em grego, e a deusa que foi a que permaneceu como novo modelo. Então, se você perceber, desde 28, essa deusa de Atlanta, que está aqui, né, que é a deusa Nice, era exatamente assim, sentada, segurando, se eu não me engano, um milho e os louros da vitória, mais ou menos assim. A partir de 2004, isso mudou. É a mesma deusa Nice, que representa a vitória. Porém, ela está como se fosse trazendo, não é bem a liberdade, mas trazendo a vitória e as glórias, digamos assim, no meio no que seria um estádio grego. Então, esse modelo foi adotado pelo Comitê Olímpico como padrão para todas as Olimpíadas a partir de então, e de fato é assim. E o verso é aberto para ideias diferentes. Então, nesse caso, foi algo muito simples. Já nas Olimpíadas de Pequim, ou Beijing, né, de 2008, na China, você vê que se mantém a ideia do desenho e muda-se o verso, trazendo cada vez mais conceitos modernos. As Olimpíadas de Londres, para mim, é uma das mais bonitas medalhas. Eu gosto muito do verso dessa medalha. Ele é bem modernista, mas eu acho que traz bastante beleza e destaque, né? E do outro lado, o padrão. As Olimpíadas do Rio, que também achei uma medalha muito bonita. Ela tem esses movimentos circulares que eu também gosto. Eu acho que trazem uma leveza, assim, a medalha, que é um pouco diferente. E aí, para fechar, as Olimpíadas de Tóquio de 2020, que foi a mais complexa medalha já produzida, porque ela tem diversas ranhuras. A medalha ela é muito pouco lisa. Então é extremamente complexo de fazer e foram assim, são cada vez mais, né? A cada edição você tem um aumento do número de atletas e um aumento do número de competições. Então foi a mais complexa de ser feita, mas também é uma das mais bonitas, não tenho o que dizer. E agora a gente vai chegando aí nas Olimpíadas de Paris. A medalha olímpica que a gente vai conhecer aí nos próximos dias, que tem de novo, né, de um lado a deusa e do outro esse design todo mirabolante e tudo mais. Só que dessa vez a gente vai ter também o verso da Torre Eiffel, né, que é uma diferença grande aí, só que não é para as Olimpíadas normais, é para as Paralimpíadas, que não seguem o mesmo conceito, né, de você ter que ter a deusa sempre numa das faces e na outra aí a questão artística. Então, essa aí é a medalha mais moderna que temos, a que nós veremos em muito breve. Dito isso, finalizamos o vídeo aqui com as curiosidades olímpicas. Espero que vocês tenham gostado. Acabou ficando um pouco até mais longo do que eu esperava, mas porque acho que é interessante de mostrar, né, todas essas questões. Nos nossos próximos vídeos sobre a Olimpíada, a gente já vai entrar para falar um pouquinho sobre os esportes especificamente. E vamos começar falando sobre 3 esportes, né? Que é o rugby de 7, o tiro com arco e o badminton. Esse vai ser o nosso próximo vídeo, contando um pouco das regras, como que cada esporte funciona, né? E fazer esse compilado aí para que vocês também tenham essas informações antes que os esportes comecem a ser realizados. Agradeço muito, espero que vocês tenham gostado desse nosso primeiro vídeo sobre a Olimpíada. A gente vai ter muito conteúdo sobre isso aqui no canal. Espero que vocês gostem, acompanhem também todos os nossos vídeos, vejam os que nós já fizemos.
Agradeço muito aí e tenham uma boa tarde e até mais.